Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Tá conosco no Skype, né? No aplicativo Emerson W. Dias. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E você então ficou feliz com o título do Palmeiras, né? Sem dúvidas. Comemorou muito, foi lá no estádio, abraçou todo mundo. Não chegou a tanto, né? Não, por conta do isolamento social. Assisti o jogo dentro de casa. Isolamento. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Eu passei nas imediações do estádio no sábado e o povo não tá muito preocupado com esse negócio de isolamento, não. O tempo vai passando, a pessoa vai relaxando, né? Não, e uma coisa que eu acho estranha, assim, tudo bem que o Bolsonaro, vou entrar aqui, vou dar um pitaco, não é um negócio que tem nada a ver, mas daqui a pouco eu não vou falar do seu caso aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o cara vai lá, vai no estádio, lota os bares ali na região do Palmeiras, né, mas uma coisa assim absurda, uma festa, pro período que a gente tá vivendo, uma festa gigantesca. E aí as pessoas vão... Claro que tá errado, o Bolsonaro agiu demais, mas aí, aí o Bolsonaro é que tá matando as pessoas aí e tal. Também fica estranho isso também, né? Eu acho que tem que ter um meio termo. Aí eu sei que o Bolsonaro também errou, agora o povo também não tá muito preocupado com o que tá acontecendo, né? Sem dúvida, mas eu concordo contigo, realmente as pessoas, o tempo vai passando, vai relaxando. E a liderança é sempre um modelo que as pessoas vão observar. E por mais que não se saiba, eu não sou médico, então eu não sei tudo o que tem que fazer, mas não faz sentido, né, o país, diante de uma pandemia, não ter, por exemplo, um ministro da saúde. Então, quer dizer, isso já mostra, né, a forma como a coisa é tratada pelo presidente. E esse simples gesto já demonstra o exemplo do relaxamento que as pessoas buscam validar, né? É o tipo da coisa que se dizia quando o Lula foi eleito, já que nós estamos nesse assunto, se dizia, algumas pessoas diziam o seguinte, mas ele não tem estudos, então o exemplo que ele vai dar é que mesmo quem não estuda consegue ser presidente. Isso era uma fala bastante comum quando o Lula foi eleito. É a mesma coisa quando você elege um presidente que não tem um ministro da saúde, que demite um ministro da saúde no meio de uma pandemia, né, que sai na rua gerando aglomeração, que não usa máscara, que cumprimenta as pessoas, que coça o nariz. Ou seja, todos os gestos da liderança, eles são sim copiados pela população de uma forma geral e são usados como exemplo. Então, quando você alcança a condição de liderança de alguma coisa, você perde alguns direitos. Você perde o direito de não ser irresponsável, você perde o direito de não ser modelo. Então, eu acho que precisa um pouco mais de responsabilidade por parte do nosso excelentíssimo. Mas, sem dúvida nenhuma, Renato, que a população também tem a sua parcela de responsabilidade. Afinal de contas, saúde é coisa que cada um devia cuidar da sua, né? Exatamente. Agora, qual é o tema que você traz para nós aqui, Emerson, nesta segunda-feira? Oi, Renato, eu vou falar sobre racismo. Teve aí essas questões que nós todos vimos no fim de semana, de duas repercussões de pessoas que tiveram abordagens racistas em relação às pessoas. E esse tema, olha só, Renato, nós estamos hoje no programa de número 366 e eu nunca tratei deste tema aqui na rádio. Nunca tratou de racismo aqui? Nunca tratei, exatamente. Olha só, engraçado, né? Porque você... Pois é. Estava olhando aqui o histórico dos programas todos e realmente nunca tratei esse tema. Bom, então vamos estrear esse tema dentro do quadro. Exatamente. Mas eu queria começar lendo um texto da filósofa Adélia Guzmán,
que é bem interessante, né? Ele diz o seguinte, ó: queremos remediar a doença da ignorância e da cegueira com os benefícios do conhecimento. A ignorância provoca danos a nós próprios e aos outros. Verifica-se isso nos efeitos do racismo, que não só produzem violência para com os demais, como também destroem os valores morais mais básicos de quem os pratica. Ao invés, o conhecimento beneficia-nos não só a nós, como aos outros, porque favorece o ecletismo fundado na compreensão das leis da existência. O que ela está dizendo aqui é que a ignorância prejudica não só o ignorante, como quem está ao seu redor. E a única forma de você combater isso é através do conhecimento, porque o conhecimento beneficia quem o tem e quem também está ao seu redor. E eu chego à conclusão, Renato, que o racismo ele é uma ignorância ou voluntária ou involuntária. Né? Uhum. Por que eu falo isso? Porque se você pegar, eu tenho criticado algumas posturas dos movimentos raciais e tal, no sentido de achar que tem que destruir as estátuas do passado e etc. e tal. Né? Eu acho que isso não vai resolver nada, e isso gera, inclusive, mais violência. Eu entendo o que está por trás deste ato, mas eu acho que não faz sentido. Né? Por quê? Porque eu acho que o indivíduo, uma criança que foi ensinada a ser racista no século XVII, até que ponto ela de fato tinha culpa, né, dessa ignorância que ela carregava. Então eu digo que é uma ignorância involuntária. Por quê? Se você tinha no século XVIII, XVII, estudos, Renato, dizendo que existia uma sub-raça, né, dizendo que os negros eram inferiores aos brancos, né, surge aí a questão da eugenia e tal. Então, se você tem esse tipo de divulgação de informação, até que ponto é responsabilidade de uma criança que se transforma, porque ninguém nasce racista, mas a pessoa se transforma por conta da educação que ela recebe, certo? Então, uma educação que vai ensinar a pessoa a ser racista. Mas isso no século XVII e XVIII, embora seja uma coisa brutal, aos olhos da história ela é compreensível, porque eram os valores que inclusive a igreja defendia naquela época. Né? Você tem padres que tem cartas do padre Antônio Vieira dizendo que agradecia a Deus pela possibilidade de ter escravos, né, para fazer o trabalho que ele não queria fazer, enfim. Então era um valor da época, né? Então era compreensível uma ignorância involuntária em relação a isso naquele tempo. Mas hoje, se a pessoa ainda é racista, ela é um ignorante voluntário, né? Porque não há mais menor sentido de existir o racismo, a prática do racismo, do ponto de vista intelectual. Porque está mais do que provado que não existe diferenças entre as pessoas nas questões raciais, e do ponto de vista intelectual não faz o menor sentido você acreditar que exista a possibilidade de haver uma raça superior a outra raça e que alguém tenha que ser submetido a coisas que os outros não precisem, né? No sentido de achar que tem uma classe social merece menos, né? São todos indivíduos, são todas pessoas. Então, do ponto de vista da minha interpretação, o racismo, ele foi no passado, né, em algumas pessoas, uma ignorância involuntária, que é compreensível aos olhos de hoje, mas hoje você ser racista é uma ignorância voluntária, né, porque não há menor sentido no século XXI você ainda ter que ver cenas como essas que nós vimos aí nos fins de semana, praticada por pessoas que têm instrução, pessoas que têm estudo, para você ver que a educação por si só, né, ela não resolve, se ela não for crítica o suficiente para eu conseguir fazer dela um instrumento de melhoria para a humanidade de forma verdadeira, né? Mas inclusive, porque não são pessoas que são desletradas, né, que cometeram racismo. É sempre, normalmente, né, não sempre, mas normalmente são pessoas realmente influentes, né, que, vamos dizer, divulgam, que propagam esse tipo de pensamento, né? Exato, é por isso que eu chamo de uma ignorância voluntária, né? Uhum. Porque essas pessoas que fazem isso, elas estão se voluntariando à ignorância. Porque não é uma questão de... eu digo assim, né? A pessoa é racista ou porque ela não estudou, ou porque ela estudou errado, né? Porque não é possível que uma pessoa que seja desembargador,
que tenha estudado, né, livros e mais livros, continue sendo racista e classista. Isso é porque estudou errado, né, estudou e não aprendeu. Então não é uma questão de falta de educação, é uma questão de falta de uma visão crítica sobre a sociedade. E aí não é só a educação, né, mas ele está se voluntariando a uma ignorância, porque se a pessoa é racista e estudou, porque ela estudou errado, porque ela não leu o que deveria ter lido, né, e compreendido que o que ela está praticando não faz o menor sentido. Sem dúvida. É isso aí. É muito bom, até porque aconteceu realmente no final de semana aí também a questão lá do condomínio, né, um entregador, né, de comida foi execrado lá, foi humilhado por um cliente, né, e sim, que aquilo rodou para tudo quanto é canto aí, né, nas redes sociais. Aquilo, eu acho que assim, eu acho que tem situações, né, como você disse, do voluntário, né, o voluntário no caso seria vamos dizer, a criança que foi educada dessa maneira, né, pelo que eu entendi no que você falou, né. Nesse sentido, seria involuntário. Involuntário, né? Involuntário, exatamente, involuntário. Ele foi educado assim, né? Foi educado assim, exatamente, involuntário. Quer dizer, a pessoa foi apreendendo esses ensinamentos, né? E achou que isso era normal. Agora, exato, no caso, uma pessoa aí que foi educada, como você falou, né? Teve ensinamentos e tem esse tipo de comportamento, ela não tem condição de conviver em sociedade, né? Acho que ela não tem esse cara é voluntário, né, Renato? Exatamente. Voluntário. Exatamente, voluntário. Não tem condição de conviver em sociedade, na minha opinião. Não tem a menor condição. É que assim, eu acho que a justiça, ela assim como ela cometeu as atrocidades no passado contra os negros e tal, porque a justiça, antes o cara antes não, até hoje, né, só que não é com a mesma voracidade, vamos dizer assim, que no passado, porque no passado o negro era ladrão e acabou, né, não tinha muita saída, e hoje ainda tem esse tipo de pensamento, né. O que eu quero dizer é que a justiça deveria também pegar da mesma maneira hoje com aqueles que cometem o racismo, entendeu? Botar na cadeia. Às vezes você pode pensar, né, mas pôr o cara na cadeia porque chamou o outro de, né, denegriu lá a imagem, né, colocou o cara abaixo de nada. Não, tem que botar na cadeia, porque só assim vai alterar costume, não tem outro jeito. Ou então mexer no bolso, meter uma multa forte. Mas não, eu acho que a sociedade ainda é muito passiva com esse tipo de coisa. É muito passiva. Então, fica essa tiração de sarro, às vezes. Você sabe como é que funciona, né? O cara manda isso aí numa rede social e ainda tira barato, assim, de uma maneira, é claro, às vezes até apoiando, né? Mas é muito pouco isso. Entendeu? Sim. Muito pouco. Vira chacota, mas tinha que ser uma coisa mais séria. Né? Olha, botar na cadeia, fazer o cara pagar lá uma multa de 50 mil reais. Vai ter que vender a casa, vai ter que pagar, até aprender que a sociedade é composta de cidadãos de todos os tipos, que todo mundo merece respeito. Eu acho que é isso. Exatamente. O que você está falando aí, Renato, é o que se fala hoje do racismo estrutural. Por quê? Porque ele está estruturado na sociedade. É essa Exatamente. Pessoa aí que faz seleção de pessoas para trabalhar, é essa pessoa que dentro da empresa escolhe quem vai ser promovido, é a justiça que tende a condenar os negros e absolver brancos, né? Ou seja, isso tudo está embutido na sociedade. Está entranhado isso, exatamente, está entranhado racismo, na justiça, está entranhado. Exatamente. O cara para contratar um negro, ele precisa ter lá a cota. Ele não contrata um negro, entendeu? Em vias normais. Se você não tiver a cota, ele não contrata. Ele não tiver lá uma forma de contratar que vai ser benéfica, às vezes até para a empresa dele lá, porque aí ele abate mais imposto, isso, aquilo. Aí ele contrata o negro, tipo assim, eu vou contratar porque eu tenho um retorno disso. Ele não contrata o negro porque ele é um cara consciente e vê que todo mundo é da mesma, né? Todos somos iguais, vamos dizer assim, né? Não, ele contrata porque ele tem algum benefício.
Eu tô dizendo, na média, né? Tem pessoas Sim. que... Claro que tem empresa com esse viés e tal. Mas, infelizmente, na média não é isso. A gente sabe que não é. Entendeu? Exato. Por isso que isso está entranhado na sociedade, né? Essa é a ideia do racismo estrutural. Inclusive, Renato, eu quero deixar o convite aqui, porque na quinta-feira, dia 13, às 10 da manhã, ao vivo, pelo YouTube, quem quiser, me manda e-mail, mas eu tenho nas minhas redes sociais postado isso. Nós vamos ter um debate muito sério da NEFAC em relação a essa temática da importância da inclusão social do negro no mercado de trabalho. E nós vamos ter lá a participação de 5 panelistas, todos negros, né, executivos de empresas, que vão trazer números sobre o mercado de trabalho, mostrando exatamente essa questão do racismo estrutural, né, como é que você pode ter um país onde mais da metade da população seja preta e parda, e quando você olha nas posições de liderança das organizações, você não tem 4% de pessoas negras em posições de liderança, né? Ou seja, por que tem essa disparidade? E vai estar com a gente lá o professor Zé Vicente, que é o reitor da Universidade de Zumbi dos Palmares, que vai trazer uma reflexão histórica sobre esses movimentos na sociedade brasileira, né? Vai ser bem interessante, gratuito, ao vivo, pelo YouTube. Quem quiser participar, nas minhas redes sociais vai ter o link, ou me manda e-mail e a gente manda o link para a pessoa participar de graça, quinta-feira, 10 da manhã. Muito bom, parabéns aí pela iniciativa. E qual que é a frase do dia, Emerson? A frase é o seguinte, Renato: conhecimento é diferente de comportamento. Não conhecer é ser inconsciente e, portanto, involuntariamente ignorante. Conhecer e não praticar é ignorância voluntária. É isso aí. E aí é bem pior, né? Ignorância voluntária aí é já mais complicado. A pessoa entende, sabe o que está fazendo, mas faz errado. Exato. Ô Emerson, e quais são os seus... Deixa seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal O Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às segundas-feiras no Radar Paulista. Tá certo, Emerson. Então te aguardo aqui semana que vem e aí na palestra que você vai fazer aí junto com essa equipe aí bacana para falar de racismo. Tá certo? Tá certo. Valeu! Boa semana! Valeu, Renato. Para todos nós.